Nesse vídeo eu vou mostrar como eu fiz os detalhes da roupa do cosplay de Thistle, o Mago Louco. Eu vou começar por essas fitinhas no peito. Primeiro eu cortei 4 tiras da fita de veludo mais larga e costurei, fechando as pontas. Aí eu fui juntando elas assim com os dedos e costurei nesse formato de laço. Depois eu cortei um pedaço de uma fita de veludo mais fina, enrolei ela em volta da fita mais larga e costurei as duas juntas, simulando o nozinho do laço. Aí eu posicionei elas na roupa, fiz uma costurinha à mão para prender e o resultado ficou assim. Agora eu vou fazer essa golinha branca que tem na roupa, que é meio que uma mini gola de Rufus. Eu comprei essa blusinha num brechó e eu vou reaproveitar o tecido dela. É um tecido molinho que vai ser ideal para fazer esses babados da gola. A blusa já estava meio acabadinha, então vamos dar uma vida nova para ela. Eu fui testar o meu novo cortador de tecido, mas no primeiro corte ele desmontou e a lâmina saiu rolando. Então eu vou voltar para minha tesoura de confiança. Eu cortei uma das laterais da blusa, abrindo ela ao meio, e cortei fora essas costuras e essa parte de baixo que tem um babado. Depois peguei uma régua e acertei o corte para ficar um retângulo de tecido bem reto. Agora eu vou dobrar essa borda para dentro e passar uma costura à máquina para fazer a barra desse tecido. Aí eu vou cortar o excesso desse tecido aqui da margem de costura e vou dobrar para dentro novamente. E aí eu vou passar outra costura, fazendo uma barrinha chamada barra de lenço. Aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado e também vou passar uma costura em zigue-zague aqui nas duas pontas desse retângulo. Agora eu preciso franzir essa gola. Para isso eu passei 3 costuras paralelas bem no meio desse tecido com um ponto bem largo. E aí eu vou pegar as linhas que ficam por baixo do tecido e eu vou puxar elas, segurando bem firme, enquanto eu puxo o tecido para o outro lado. Dessa forma o tecido vai ficando franzido assim, fazendo esse formato dos babados. Essa faixa de tecido acabou ficando um pouco larga demais, então eu cortei um pouco das laterais e fiz a barra novamente, e aí ela ficou assim mais estreita. Aí eu vou pegar a fita de veludo fina e eu vou costurar ela aqui no meio da gola. Agora eu preciso colocar algum tipo de fecho aqui para juntar as duas pontas. Eu tinha esse binder velho aqui em casa que eu não usava mais e eu decidi tirar um par de colchetes dele e reaproveitar para usar aqui na gola. Então eu costurei um colchete de cada lado, fazendo uns pontinhos à mão para prender eles. E agora só falta colocar o laço que tem na parte de trás da gola. Então eu cortei um pedaço da fita de veludo mais larga e costurei as duas pontas juntas. Aí eu peguei outro pedaço da fita de veludo fina e fiz um anelzinho com ela para passar essa fita mais larga por dentro para fazer o formato do laço. Aí eu cortei mais um pedaço da fita larga para fazer as pontas do laço, que ficam soltas. Aí eu passei elas por dentro daquele anel de fita no meio do laço e deixei metade para cada lado. Eu fiz uma costura à mão prendendo o laço na parte de trás dessa gola e ficou pronta. Aí eu coloco ela por cima da roupa, fechando os colchetes na parte de trás e ficou assim. Agora eu vou fazer o cinto que ele usa por cima da roupa. Eu comprei esse cinto num brechó que veio com essa fivela horrorosa, mas é feito de couro. E eu comprei essa fivela dourada num armarinho online. A tira de couro do cinto é um pouco mais larga do que a fivela, então eu vou ter que cortar um pouco dela. Essa régua de metal tinha a largura exata da parte interna da fivela, então eu vou usar ela como base para cortar a tira de couro. Aí eu furei a tira para passar a fivela e fiz mais um furo para colocar um rebite, e usei o balancinho para aplicar esse rebite. Aqui na outra ponta do cinto eu risquei com uma caneta e fui cortando para arredondar essa ponta. Eu fiz os furos do cinto com um furador de couro e agora eu preciso de um passante para manter o cinto aqui no lugar quando eu for vestir. Então eu vou reaproveitar esse que já veio no cinto, mas ele ficou largo demais, então eu vou diminuir e tirar esses grampos feios que estavam fechando o passante. Eu furei as pontas com o furador e passei uma costura à mão em forma de X para fechar bem. E aí tá pronto, e ele por cima da roupa fica assim. Agora eu vou fazer esse detalhe vermelho aqui na parte de baixo do vestido. Eu poderia ter feito essa parte costurada direto entre essas aberturas da roupa, mas eu decidi fazer tipo um saiote para vestir por baixo. Então eu cortei um formato de sainha godê do mesmo tecido do forro, e essa saia é basicamente um círculo de tecido com um buraco no meio. Aí eu fechei as duas pontas desse círculo com uma costura simples, e agora eu vou colocar um elástico no cós dessa saia. Aí eu passei uma costura enquanto eu ia esticando o elástico com as duas mãos, prendendo ele no tecido.
Fiz uma costura no meio e nas duas laterais do elástico. Depois eu dobrei esse cos colocando o elástico para dentro e passei mais uma costura. Aí eu fiz uma barrinha simples na saia, depois de queimar a borda do tecido para ela não esfiar. E vestindo ela por baixo da roupa ficou assim, ela aparece por entre essas aberturas do vestido. Agora eu vou fazer essas moedinhas que tem aqui na ponta do vestido. Eu achei que seria legal me inspirar nos insetos moeda que aparecem em Dungeon Mesh, então eu fiz um desenho digital dessas moedas e imprimi em papel adesivo dourado. Eu tinha feito uma versão em tons de amarelo para testar, mas quando eu imprimi ficou muito apagado no papel. Eu cortei esses adesivos e passei o contorno para essa embalagem de sorvete, que eu vou reaproveitar para fazer a estrutura das moedas. Eu recortei o plástico do pote de sorvete e lixei as bordas para dar acabamento. Mas eu achei que só esse plástico era muito fino para fazer as moedas, então eu cortei uns pedaços de EVA e fiz tipo um sanduíche com duas partes de plástico e uma de EVA no meio. Aí eu cortei um pedacinho de arame e dobrei fazendo uma argolinha. E eu vou colocar esse arame entre as partes da moeda para poder pendurá-la na roupa. Aí eu juntei todas as camadas da moeda e colei tudo com cola quente. Dei mais uma lixadinha e a estrutura ficou assim. Aqui eu inventei de passar uma tinta dourada nas bordas, mas não foi uma boa ideia porque me atrapalhou na hora de colar o adesivo. Mas continuando, eu destaquei os adesivos e colei eles na estrutura das moedas. E aqui nessa bordinha eu achei que ficou feio só com a tinta, e aí eu cortei umas tirinhas bem finas do papel adesivo e colei elas em volta dessa borda. E as moedas finalizadas ficaram assim. Eu achei que o adesivo dourado fez um efeito metálico bem legal, ele é bem refletivo. Agora para prender as moedas na roupa. Eu usei o furador para fazer um buraquinho nessas pontas do vestido. Aí eu peguei uma argolinha de metal e passei por esse furo e por fim eu passei aquele aramezinho que eu tinha colocado nas moedas pela argola e fechei com um alicate. E aí eu fui fazendo isso em todas as pontas do vestido e ficou assim. E com todas elas penduradas na roupa, esse aqui é o resultado. E enfim, essa parte da roupa tá pronta com todos os detalhes. E no próximo vídeo eu vou mostrar como que eu fiz esse sapato / calça. Então, até o próximo vídeo.